Nós vivemos num país em que nada pode ser planejado, porque as regras são mudadas na calada da noite. A minha família tinha uma organização financeira no Rio de Janeiro e eles queriam fazer um sucessor. Eu era um apaixonado, como sou até hoje, por aviação. Eu sou piloto, sou aviador e tinha prestado um concurso para a Escola de Aeronáutica. Eu estava na academia, era cadete aviador, piloto de caça, deslumbrado com aquilo tudo, para desespero da minha mãe, que tinha ataques, ou simulava ataques cardíacos, porque o filho era... Enfim, essas histórias. E tanto fizeram que acabaram me conduzindo por um caminho que eu não queria, porque não gosto. E é tão simples. E hoje ouço exatamente o contrário por parte do meu próprio pai, que me diz: faça sempre aquilo que você gosta. Você vai correr o risco de não precisar trabalhar um único dia sequer da sua vida. Mas não foi esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que a minha família teve. Eu tive que entrar para a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época, era a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil. As coisas tinham se mudado para Brasília, mas essas coisas continuavam no Rio. E fui estudar economia. Nessa época, meu pai era ministro plenipotenciário em Londres. E foi quando estouraram os Beatles. Eu acabei indo ver um filme do Richard Lester, que eu gostava de documentaristas, e achava que ele tinha um talento incrível. O que este louco foi fazer com esses 4 cabeludos alienados? Fui, conduzido pela minha namoradinha, que adorava os Beatles, entrei no cinema para dormir e para fazer a minha média com ela, e vi 3 sessões seguidas. Não que Richard Lester fosse, na verdade, o grande cineasta do universo na época. Para mim, que assinava Cahiers du Cinéma, que só gostava de Godard, de Cacquayanes, de Bergman, tudo bem ver um filme desse cineasta maravilhoso, documentarista, era um dever. Saí de lá perdidamente apaixonado pelos 4 caras. Aproveitando a história de que meu pai servia diplomaticamente em Londres, disse: pai, tem um grupo de músicos, a coisa tinha que ser meio assim. Só se ouvia música elisabetana ou barroca em casa, então tinha que dizer isso. Ou jazz, então, eventualmente bossa nova. Ele disse: não, vou descobrir e trago. Não precisa descobrir, qualquer lugar tem. Como é o nome? The Beatles. Tá, eu trago. E trouxe. E eu comecei a me envolver de forma mais do que afetiva com esses 4 músicos. E, por força disso, conheci um grupo musical, uma banda cover, chamada Brazilian Beatles. Claro, ficaram muito amigos, porque os discos demoravam muito a chegar. Um disco de vinil de grande sucesso demorava de 6 meses a 1 ano para entrar no Brasil. E aí, chegava antes, a gente fechava os olhos, ouvia os Beatles cantando. Não, era o Brazilian Beatles. Era espetacular. E um dia, eu fui assistir um mingau. Lá no Rio, mingau seria a matinê, que se chama aqui em São Paulo. Que era o seguinte: aquelas casas noturnas, aquelas boates do Beco das Garrafas, que por incrível ironia foi onde eu comecei, não tinha só bossa nova. Existia também a prática de rock de garagem, de banda de garagem, aos domingos, às 2 horas da tarde. A gente chegava um pouco mais cedo da praia, era de 2 às 8. Nunca acabou às 8, sempre às 10, 11 da noite. Mas não podia bebida alcoólica e tal, e a garotada toda ia para lá, com suas namoradinhas e tal. Num desses dias, um deles me chamou no palco, dizendo que eu ensaiava com eles, que eu cantava muito bem, que era uma maravilha, que isso, que aquilo, que meu pai trazia os discos de Londres. Canta, canta, eu tinha amigo, canta, canta, canta. E eu fui embora, saí. Me arrastaram, me trouxeram da Rua do Vivier, me jogaram lá dentro do palco, eu tremia como vara verde. E comecei a cantar uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away, de um filme chamado Help, que ninguém sabia nem o que era isso. E fui aplaudido, me senti um astro. Aquela coisa boa, os amigos todos, oh, legal. Quando desci a escadinha de um palco que não era tão alto assim,
Um jovem talentoso, diretor de gravadora, um diretor artístico, lá estava. Chamava-se João Araújo. E o João me fez uma proposta, simples assim. E aí, menino, vamos gravar um disco? Eu disse, você enlouqueceu, minha família me mata, minha tia-avó me enforca de cabeça para baixo na Praça 15. Ele disse, quem? Fulana? Irmã de Beltrana? Primo de Cicrano? No Rio são 10 famílias e todas se conhecem. Essa coisa de degradação que existe hoje na cidade de meu berço, ainda de certa forma conserva um ranço antigo. As famílias conservadoras, que é o caso da minha, os caras vivem no século XIX, naquela época viviam até na época do Império, tudo mudado, ninguém ia para lugar nenhum, a não ser para casa de um para casa do outro, e era esse tipo de coisa, um círculo pequeno. Então todos se conheciam. E ele me convenceu, João, que eu ia gravar um disco para fazer uma experiência. Não, você como fala inglês, você grava uma música em inglês e a outra você grava em português. Vamos ver como é que fica melhor. E o idiota aqui acreditou que alguém ia fazer, uma gravadora ia fazer um disco para ninguém ouvir, uma experiência. Já estava trabalhando no Banco da Família, era diretor adjunto, não tinha um conto de réis no bolso. Se um carro batesse em mim, ele se espatifava, tão duro que eu era. Mas eu tinha um terninho bem cortado, o cabelinho arrumado e tal, e ia trabalhar. Diretor adjunto, imagina. Mas eu tinha um carrinho, eu ganhei um carrinho, era um MG, e tinha rádio. Aí eu estou voltando, um dia, raramente eu ia de carro, não tinha dinheiro para gasolina. Eu ia sempre de lotação. Nesse dia eu estou voltando, quando cheguei ali em Botafogo, antes de entrar no túnel, eu estava ouvindo uma Rádio Tamoio, não existe mais, mas era a referência da garotada na época. O programa chamava-se Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Quem cantava? Eu. A minha perna começou a tremer, eu perdi o controle, eu encostei no meio-fio, ou guia, como se fala aqui, e esperei passar a música. Eu fiquei enlevado. Cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos. Ninguém ouviu. Mas a minha tia-avó, aquela brava, a tia Maria Eudóxia, ouviu. Reunião de família. Todo mundo na casa da do Alto da Boa Vista, no Rio. Onde foi que nós erramos? Criamos uma cobra para nos picar. Esse menino vai jogar o nome da família na lama. Vai ser cantor do rádio. Que rádio? Não era televisão há muito tempo. Comecei de forma desastrosa nesse aspecto, perdendo. Por um lado, o suporte da minha família. E por outro, os amigos. Eu era um traidor da causa, eu era um alienado, a minha música não tinha nenhuma mensagem social, era rock and roll vagabundo, importado de cabeludos ingleses, onde os instrumentos eram elétricos, não tinha escolha. Pendurei os meus terninhos italianos bem cortados no cabide, vim tentar sorte em São Paulo, a convite do Milton Travesso, do Maneco e do Tuta, que dirigiam um programa chamado, na época, Corte Raiol Show, que era apresentado pelo Renato Corte Raiol e o Aguinaldo Raiol. Era um programa de grande audiência. E eles viram uma aparição minha num programa da Excelsior, do Rio de Janeiro, do programa dos Brazilian Beatles, que era o BBC, Brazilian Beatles Club. Quem é esse cabeludo aí? Eu não sei, vamos trazer, ver o que é. Eu vim, ganhei cachê. Que coisa maravilhosa. Achei que esse era o meu caminho, persegui esse sonho e não voltei mais para o Rio. Não tinha mais o apoio familiar, meus amigos me chamando de capitalista emborrecido. Eu estava destroçado emocionalmente, aqui fiquei. E a esta cidade eu devo praticamente tudo. Não no sentido material, no sentido emocional muito mais forte. Porque aqui nasceram meus filhos, aqui eu fiz minha independência. E a primeira coisa que providenciei assim que consegui algum recurso financeiro, primeiro mandar o extrato de conta corrente para minha tia-avó, porque essa linguagem eles entendiam. Estavam com tudo penhorado. As grandes tapeçarias flamengas do século XVII, os grandes gobelins, tudo penhorado, os tapetes de coleção, as peças de arte. Mas essa linguagem eles entendiam, não perdiam a pose. Mas eu mostrei, olha, vulgar, artista popular, o que vocês quiserem, mas eu consegui. Esse foi um ato de desaforo que até hoje eu me arrependo. Não devia ter feito isso com ela, coitadinha. Mas fiz. E ela entendeu.
E aqui em São Paulo, eu encontrei, de fato, o caminho, mas de uma forma também muito complexa. Fui morar num lugar que eu não recomendo às pessoas que aqui chegam. Hoje chamam de Cracolândia. Na época era Praça Júlio Mesquita, num hotelzinho profundamente discutível, e fui morar lá, em frente ao Filé do Moraes, que era a referência aqui em São Paulo. Eu mal tinha para um sanduíche de mortadela. Talvez por isso o pobre menino rico tenha tanta paixão por mortadela hoje, porque teve que se envolver com aquele, e pão francês, porque teve que se envolver com aquela gastronomia também discutível. E hoje, envolvido que estou com gastronomia, com enologia, com essas coisas todas, ainda fico pensando naquela época e tenho esse apreço monumental pelo bom sanduíche de mortadela. Às vezes vou até o Mercadão para matar essa saudade. Mas uma coisa que me fez pensar seriamente, talvez por ter esse tipo de criação um pouco mais austera, mais conservadora, foi procurar ter sempre alguma coisa paralela a essa atividade. Porque se eu, eventualmente, tivesse um tropeço ou me fosse negada a opinião favorável de um formador de opinião, eu teria um negócio paralelo a seguir. E sempre tive, para que a minha sobrevivência não dependesse deste ofício, que para mim, me perdoem os outros, mas é o mais bonito de todos. Esse ofício nosso aqui, da comunicação, é que nos aproxima da divindade. Isso é uma coisa que eu falo e com muito orgulho. Trabalhar com televisão, trabalhar com música, essa coisa um pouco mais de você dizer de todos os seres humanos, porque somos todos interdependentes. Não existe ninguém que seja autossuficiente. Nós fomos criados como animais gregários, nascemos assim. E falar para o meu semelhante, tentar levar para ele alguma coisa de bom, de positivo, minimizar um sofrimento, não sei, dizer alguma coisa, faz de mim um homem muito feliz e rico por isso, rico emocionalmente. Então, não quis depender dessa atividade como se ela fosse a minha sobrevivência, mas a minha vida. E até hoje é. Se me tirarem um palquinho, se me tirarem uma lente dessa onde eu estou em close-up, eu vou ser um homem pela metade. Eu não vou me entender, não vou me conseguir mirar mais num espelho. Então, talvez seja esse o começo, que já passou do começo para o fim. Esse tipo de comportamento, de atitude comportamental que hoje mudou da água para o vinho, talvez em função do meu programa de televisão hoje, ter sido transformado no queridinho dos formadores de opinião, porque é um programa simples, mas é um programa que fala de humanidade, exatamente como esse aqui. Porque a verdade é essa, é o homem. Essa é a verdade maior. Então, eu cheguei a ouvir uma vez uma história que você vê pau o dia inteiro em jornal, em revistas de grande repercussão nacional, me colocando como uma coisa menor. E aqueles que me conheciam, o pau era maior ainda porque tem formação universitária, foi militante de esquerda. Olha o que acontece. Olha o garoto aí, o burguesão. A história é mais complexa no dia em que eu saio do hotelzinho que eu estava ali perto da Cracolândia para fazer um programa de televisão com o rádio ligado, foi quando começou a tocar muito a minha música, que era uma versão dos Beatles, do Girl, chamada Meu Bem, e que eu ouvi numa rádio, e um dos mais importantes disc-jockeys na época, o seguinte texto: este filhinho de papai está ocupando o lugar de alguém que precisa. Naquela época, ninguém precisava mais do que eu. Talvez porque conhecesse o outro lado, de um conforto um pouco maior. Eu tive o privilégio, tive a sorte, sei lá, de nascer numa família de recursos. E não consegui tapar com a peneira isso, o sol com a peneira. Você não consegue fazer isso. E não tem nenhuma vergonha dessa história, pelo contrário. Eu acho que os homens todos, em síntese, são irmãos. Tive essa sorte. Mas o preconceito era às avessas. Nessa época, eu tinha que ter uma origem muito humilde, para que as pessoas pudessem se vingar das suas próprias vidas através de mim. Não era esse o caso. Então era calcinha de veludo, está roubando o lugar de alguém que precisa, tudo bem, mas o usurpador do trono do rei, numa alusão ao Roberto e ao apelido que eu tinha.
Isso foi o que mais me magoou nessa cidade. Eu nunca ouvi isso no Rio de Janeiro, que sempre teve um carinho impecável por mim, mesmo eu tendo vindo para São Paulo. Os meus discos sempre venderam mais no Rio do que em São Paulo. A minha vida profissional, claro, se fez aqui, mas a resposta que eu tinha era sempre maior, do lado da minha cidade de berço, minha cidade de nascimento. Mas não adianta, porque, mais uma vez, desde o início do nosso papo, não é que eu goste de apanhar, não é que eu seja mulher de malandro, mas eu sou perdidamente apaixonado por São Paulo, ou melhor, achadamente apaixonado por São Paulo. A coisa mais feliz que pode acontecer a qualquer ser humano é a própria vida. É evidente que dentro da vida existem momentos que você pode pensar que devem ser mais felizes, aspas, nisso, do que outros. Talvez um momento de grande felicidade da minha vida tenha sido a paternidade. São momentos importantes. Eu, como todos sabem, eu fui pai com guarda de filhos e eu tenho um espírito maternal. Meu apelido é mãe de gravata. E tenho fascínio por essa história da maternidade. Hoje eu tenho o grande orgulho em poder dizer que conheço qualquer tipo de bordado, qualquer renda, criei meus filhos que são seres humanos de primeiríssima grandeza. Tenho outro, que tem hoje 22 anos, com outra mulher, que é minha amiga de infância, que é o amor da minha vida, a Kika. Mas em casa ainda, eu continuo, cama, mesa e banho sou eu. Minha mulher não compra uma peça de roupa, do sapato à lingerie, quem veste sou eu. Principalmente a lingerie, porque quem vai tirar sou eu. Eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade de poder dizer de mim. Tenho absoluta certeza que ninguém vai falar de mim melhor do que eu mesmo. Quero todo o sucesso do mundo para esse programa, pela coragem, fundamentalmente pela coragem. Eu sou homem de televisão há 43 anos. Estou apresentando o 13º programa de televisão. Lamento profundamente que as outras emissoras não tenham essa visão. Mas todas, de repente, ficaram mais ou menos míopes com essa doença, com este grande câncer, que é a audiência fácil. A televisão não é isso. A televisão é a maior escola que pode existir num país pobre. Eu estou muito honrado em poder ter feito esse programa e, mais uma vez, levantando a bandeira de que nem tudo está perdido. Ainda existe você. Um beijo. Deus te proteja também.